Não existem especiais. Existe especialização. O que você sabia que a informação é a sua aposentadoria eterna? A verdadeira aposentadoria, porque vai ter uma hora sim que você vai ter que calar, mas porque tem toda a informação, você não tem mais o que falar. Você não tem mais o que dizer, nem o que provar. Eu estou sabendo a dor disso, porque você fica totalmente desenquadrado do processo. Quem caminha demais, muito rápido, chega antes, mas estará lá sozinho. Mas a solidão deve se tornar solitude. Essa manhã eu tive uma experiência que foi uma divisora de águas. Eu costumo dizer que a única escola que realmente traz graduação é a vida. Todos os momentos dela, até as tribulações, quiçá a tribulação é a mola da evolução. As pessoas, elas querem destruir tudo, né, que não traz conforto, aquilo que desconforta esse entendimento que temos de paz, felicidade, alegria, riqueza. Por isso que existe os camaradas aí cobrando caro para você não ter dor, não ter sofrimento. Só que dor é inevitável, dizia Buda. Você vai sentir dor de qualquer forma, nem que seja apenas para nascer ou parir. Então você não pode consertar isso, porque senão você impede a evolução. E não há evolução sem nascimentos, partos com dor. Então quem são esses senhores que querem resolver o que? A vida? Eles querem acabar com ela? Porque a morte é conforto, não é mesmo? Você deita e não tem mais problemas. Queremos a morte? Morte não existe. O camarada volta de novo. Ou vai estar num estado de consciência em que ele vai ter que reavaliar tudo que ele fez, deixou de fazer, do que ele pensou, deixou de pensar, do que ele sentiu, deixou de pensar, de sentir. Perdão. Então aqui eu vejo que nós estamos fugindo constantemente da dor e do desconforto. Não queremos cansar. Só que para você descansar, você tem que se aposentar. Você tem que ter uma merecida férias. E você só consegue isso com informação. Veja, eu vou provar para vocês agora que a informação é tudo. Na Alemanha nazista, tudo foi desconstruído. Tudo foi destruído ao chão. Virou cinza. Aquela ideologia que ainda hoje temos, né, os clones dessas ideias. Mas não tem poder político mais. O que acontece? Os aliados devastaram a Alemanha nazista, mas preservaram, vejam, os informantes e informados. Aqueles que sabiam demais foram poupados. Por quê? Porque talvez aquilo possa ser usado para um bem comum futuro. Então não importava o que o camarada fez, desde burlou o imposto de renda, saqueou, roubou lá um povo X, vamos colocar de novo os Yudes, e cometeu massacres, atrocidades, não importa. Ele tem informação, e aquela informação não tem naquele santo que está de joelho agora diante de um Deus ficcional. Então a sociedade, de certa forma, essa democrática, ela entende que a informação é mais importante do que a moral. Então foram preservados, foram trazidos,
né, para os países livres e muita coisa evoluiu. Nesse aspecto, a Segunda Grande Guerra teve um aspecto positivo por final, mas sob perdas descomunais desnecessárias. Então, o nazismo não é como uma escola no Brasil diz que o Hitler foi importante para empurrar os povos para evoluírem. Você nunca vai fazer alguém criar força o empurrando, e sim o deixando ele empurrar a sua vida. Ele deve pegar o peso, não você. Então, para a gente continuar essa filosofia, eu vou falar algo que aconteceu que foi bem marcante para mim. Foi um novo despertar em cima do que já estava, né, nas fagulhas. Eu gosto de meditar como um bom estoico. Não sou grego, não tenho descendência desse povo, mas me acontece naturalmente. Eu medito caminhando, em atividade, e me desdobro dormindo. Então eu não paro. Só que isso não traz cansaço, porque nem sempre eu estou usando o corpo físico. O corpo físico é o que mais precisa de energia, porque ele é coeso, ele é denso, o peso da vida. Mas daí eu entendendo que o sofrimento é opcional, eu comecei a analisar isso a nível de alma. Estou caminhando com o corpo, mas a alma está analisando. É a minha psique, é a minha cognição, a minha parte de percepção da vida. O corpo só está acompanhando. A alma sabe que ela deve alimentar esse corpo, ela impulsiona o corpo a acordar pela manhã, dormir à noite, se recarregar e voltar. Então a alma está no comando. Ah, mas são corpos lunares, né? Que a gnose, por exemplo, fala. A eubiose também. Eles têm uma visão muito amarga, né? Das questões de alma. Né? Já acontecia com a religião, por isso que essas ordens esotéricas comumente são confundidas com religião, com o cristianismo, esse patriarcal, fundamentalista. Né? A própria Globo confundiu uma escola aí do Brasil com catolicismo. Mas vamos seguir. Então eu estou caminhando pela rua, indo ao trabalho, muito cedo ainda, o sol ainda está tímido no horizonte. Eu, como moro numa área rural, aqui tem muitas espécies selvagens ainda, né? O que não é comum no urbanismo, por exemplo, o pica-pau. Talvez hoje eles andam fugindo, né? Por causa da nosso escoo. A gente está empurrando a natureza e a natureza está dando troco. E aí eu vejo um pica-pau, na verdade dois, eles estão num compartimento de aço picando. Eu tive que parar, eu tive que me atrasar um pouquinho nos meus passos para o trabalho. Eu comecei a pensar, aquele que traz verdade para o mundo, tentando colocar no mundo. Tu, 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 tu. A canção psicológica de todas as famílias fictícias que são tratadas pelos senhores traumaturgos. E tinha um outro pica-pau do outro lado que, contrariando o outro, também picava. Então eu comparei com dois tipos de seres humanos. Olha só a ligação. Como é que tu faz um insight perfeito? Como é que tu traz isso para a realidade humana? O humano é aquele que percebe, é o único animal que deve perceber e questionar, né? Só que o que deveria acontecer, aquilo que ele pensa, deveria parar de pesar. O pensamento deveria deixar de ser pesado, ele deveria ser leve para entrar tudo, consciência. E o sentimento não deveria ser tão sentimental, se ofender, achar que você é grande coisa, você vai passar. Se ninguém te xingou, se ninguém te falou nada, ou se todo mundo te tratou bem, te colocou num pedestal, você vai morrer igual. Os vermes vão fazer o banquete com você. Você aí, esse que você pensa que é você. Então eu percebo os dois pica-paus e eles já cansados, tonteantes, eles começam a desistir. Eu comecei a pensar no conhecimento. Por isso que eu pergunto, o que você quer? Né? Porque é um sacrifício.
né? É um sacrifício. Você vir aqui como um pica-pau, né? Com muito entusiasmo, muita boa intenção, ficar de um lado ou outro tentando provar alguma coisa. Você não consegue colocar nada a não ser que o metal ceda. Ou você encontre um pedaço de pau macio em que consiga você colocar o bico lá dentro. Então não devemos colocar o bico naquilo que não tem solução. E muitos aí estão tentando, por exemplo, dizendo que karma é mais uma crença, né? Da mesma forma que a Igreja Católica fez, trocou por pecados, é eu que te perdoo o pecado, eu, o sacerdote. Agora é o constelador que arruma o teu karma, que não é mais karma, porque ele acha que é muito místico, né? Que é uma crença hindu. Depois tem um psicólogo que define a tua mente, mas ele não vê a tua mente, ele vê teu comportamento. Aí o que, que você vai ver de informação cósmica? Vamos dizer, a pessoa que tem vidência. Esse que esses novos terapeutas estão dizendo que é fantasmagoria, que é plasmação, porque eles unem lá um conceito de eubiose e mistura com a psicologia, fica cada vez pior, sabe? Esse caldo já está meio sem graça, já está meio indigesto. E eles estão colocando um pouquinho mais de pimenta. Aí o que que acontece, né? O camarada, ele tenta provar, ele coloca o bico lá, e depois tem o outro que vem contra, porque daí é ação e reação, isso até na física tem, e fica os dois tuque, 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 de que é tu, é tu, é tu. É a canção psicológica dos casais, né? E de todo mundo, é sempre o outro, né? Tu é covarde, eu não sou covarde, né? Fico cantando bola em box e em grupo eu sou o maravilhoso. Aí eu não consigo ver assim, sabe, verdade nisso. Mas tudo bem. Então essas pessoas se acham especiais, mas na verdade não existe um especial, existe especializados. Por exemplo, quando você estuda muito, você ganha lá uma carta, um diploma. Mas vai tudo depender de como você vai se desenvolver mais, o que conteúdo você vai colocar seu. Não é porque você lê um livro, ou porque você tem um grau de instrução numa escola iniciática, ou numa religião, é diretor não sei do que, é um dono de empresa, ou porque você é advogado, juiz, caralho a quatro, que nem se diz aqui. Isso aí vai acabar. Você não vai ser juiz no outro lado, a não ser o juiz que vai ser punido por ele mesmo, por não descobrir que o verdadeiro juiz é o universo. Isso aí não é pauta, né? Em nenhuma academia mundana terrestre. Até tinha que perguntar para a Terra se o nome dela é Terra, né? Isso aí também é um arbitrarismo assim, sabe, abusivo, ditatorial. A gente fica dando nome às coisas como se a gente tivesse criado. Você não criou a Terra, mas, por exemplo, eu, um amigo meu, a gente analisou uma forma de pensamento que está aí no mundo agora, depois que o mundo deixou de ser mundo, depois dessa pandemia, que é assim, todo mundo quer uma explicação agora científica. O cientista, ele quer explicar Marte, até vou falar de Marte aqui um pouco, né? Ele quer explicar como o mundo físico, que vai ter seres físicos, que não vão poder ir para lá. A gente não pode ir para lá. Marte, ele tem o elemento Xe, super radioativo, gente. É o mesmo teor isótopo radioativo da bomba de Hiroshima. Bomba H, bomba de nitrogênio, etc e tal. Nós nunca vamos para lá. Fora o rególito, que não pode entrar em contato, que aquilo ali é a decomposição da matéria que existia lá, que não combina com a nossa matéria. Não é DNA humano em todo o universo quando eles fazem aquele mapeamento do Santo Oito. Não, não existe ser humano em toda parte. Ser humano é uma opção, ele não é uma regra, ok? É uma opção de terra, é um teste. Como você pode misturar, né, o que, que é o homem? O homem é pedra, ossos, ele é enervamentos, que é a planta, são raízes, ele tem o animal nos pelos, no sangue quente ou frio, né? Tem gente fria aí por aí, não sente nada, que acha assim, vamos matar a emoção para não ir para o astral, né? A gente não entende nada que está acontecendo, nós temos que ajudá-los.
né? Eles estão em perigo. Perigo evolucional, que nós vamos chegar no perigo evolucional. Aí, o que eu pensei hoje quando eu estava vendo os dois pica-pais? Que perda de tempo, né? Eu já fui muito assim. Mas a minha queixa, ou a queixa de qualquer um, é válida? Sim, quando ela é arquivada. Agora, a informação de potencial de erro naquilo ou naquele outro. Agora você cala, porque senão você vai terminar que nem os pica-pais. Que eu vi, eu estou tentando ficar mais na minha. Porque não adianta dar bicada em barra de ferro ou em pau-ferro, né? Então agora está arquivado, a pessoa vai pegar essa informação e vai ver o que ela faz dela. É que nem, por exemplo, quando você ganha o seu diploma. Mas você não pode se crer especial. Eu vou dizer por quê. Se você analisar a vida como uma verdadeira escola que graúda, né? Vamos certificar o seguinte: na areia da praia há bilhões de grãos de areia. Apenas um grão de areia se especializa em se tornar pérola. Ah, mas é o mexilhão que vem. Se fosse uma rocha, se o grão de areia não se diminuísse, não se humilhasse, ele jamais evoluiria a pérola. Mesma coisa o cristal, o diamante. O carbono cansou de ser carbono, se transmutou em oxigênio. Isso acontece nas plantas, você não sabe fazer isso. Ela sabe. Você sabe é poluir, pega o oxigênio e transmuta de forma reversa ou inversa e lança a poluição do dióxido de carbono através da sua respiração. Então, imagina, muito da respiração do ser humano, que é a própria vida dele, polui o próprio mundo dele. Então, o ser humano é um constante estraga-festas, porque ele está sendo em teste. E tudo é assim. A melhor, por exemplo, a melhor água que teve se tornou corpos etéricos. Vejam, a água sacra, o hidromel do universo se tornou corpos, é utilizada até hoje para corpos etéricos. A essência dessa água grosseira, Mahapuncha Bhutana. Os melhores fogos se tornaram estrelas e sóis. Deixaram de ser revoltos. Eles iluminam apenas. A melhor terra se transformou em minerais nobres. Esses que podem, inclusive, trazer a manutenção da vida de outros seres acima deles. Só que uma grande rocha pode ser pulverizada, então não adianta seres grandes, diminui-te, porque você pode terminar como grandes rochas imponentes, agora virar cascalho para a gente inteligente passar por cima. E você ali, eu não sei o que está acontecendo. Está entendendo? E as plantas também. As plantas, por exemplo, os melhores elementais que tiveram na era etérica, no hiperbóreo, depois se repetiu na Atlântida, virou os imponentes pinheiros, né, os vovôs pinheiros, né, os tataravós eucaliptos, só que eles também tombam. Então tudo está passando pelo movimento chamado kármico. Quem é que vai resolver isso? Nós temos que entender que agora ainda rege a natureza, não é consciência. Mas a natureza tem consciência? Sim, a consciência dela. Como você tem a consciência de humano, deveria ter. Né? Analisando todas essas coisas, por exemplo, aqui, as opções que eu dou, e que muitos deram. Porque é o seguinte, quando você chega no entendimento, o mestre desaparece. O dia que vocês me entenderem, eu vou parar de fazer mais de 1000 vídeos. Porque eu sou um irmão, o irmão talvez mais velho que está aqui só anunciando, só fazendo marketing daquilo, da toda aquela luz que a gente não pode ver com as retinas. O dia que você entender a vida, você não vai precisar de mais nada. A solidão será a iniciação, será a sua iluminação. Só que muita luz atrai mariposas, né? Atrai atenção.
Então, não se importe tanto com os problemas da vida, que você não tem problema, por exemplo. Querem tirar o astral inferior de todos os ensinamentos. Gente, essa noite eu fui no astral inferior porque eu sabia, isso é um conhecimento de Dante Alighieri. O Samael Aun-Weor da Gnose pegou, abordou um pouco disso. Para você chegar no Marte, lá no Marte físico, veja, com segurança, você tem que entrar por dentro do astral, ir no círculo de Marte, dos infernos dantescos, e a partir de lá você entrar por um canal no mental, porque o Marte físico é a mente da Terra. Aí você vai parar lá no solo, sem você precisar de naves. E sabe quantos segundos? É incontável. É automático. Instantâneo. Você vai chegar lá, inclusive você vai descobrir que esse Percy, que desapareceu aqui nas nossas Amazônias, com seu filho e um guia, eles estão sepultados lá. Eles tiveram um processo forçado, que isso que a escola iniciática que não conhece os limites do corpo humano, tiveram um enlace forçado Gina, para pessoas que não têm conhecimento Gina, não são mestres dos mundos internos, foram parar lá e antes de morrer sufocados, Percy escreve assim, Percy Havek. Ele pegou um pouco do conteúdo que ele já estudava na terra da língua agartina e lá colocou, Percy está aqui. E sepultado embaixo daquela pedra. Eu já vi isso? Sim. Muitos já viram? Sim. Só talvez não traduziram. Estou trazendo para você poupar você, para você se ocupar com outras coisas de você mesmo. E por que, que aqui eu coloquei uma mão em um animal? Porque a única diferença entre o homem e o animal é que o homem é um animal que perdeu o pelo. Ele está sempre perdendo tudo, inclusive ele perde a memória. Né? Até tem um historiador aí que está dizendo que nós somos uma espécie de amnésia. O animal lembra o que tem que fazer, o vegetal também. E a Terra sabe girar. Pelo menos ela sabe alguma coisa. Você se girar, você tonteia, mas daí pelo menos você descobre a gravidade. Paz reverencial a todos.